Quais são os tipos de planos para a aposentadoria? Meu nome é Gustavo Couto e nessa aula eu vou mostrar para vocês quais são as opções que nós temos morando aqui nos Estados Unidos para guardar o nosso dinheiro para a aposentadoria. Mas antes de eu explicar sobre opções de planos, deixa eu te contar um pouquinho da história sobre a aposentadoria nos Estados Unidos. Se você entender a história do que aconteceu no passado, você pode se preparar melhor para o que pode vir a acontecer no futuro. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é: antigamente, no momento em que houve a Revolução Industrial, as empresas, as indústrias precisavam atrair o operário para dentro das fábricas, para dentro das suas empresas. Para fazer isso, eles tinham que converter a maioria dos americanos que eram empreendedores em trabalhadores. Tirar as pessoas das suas fazendas, dos seus campos, das suas pequenas lojas, para virem trabalhar nas grandes lojas, grandes fábricas e conglomerados de indústria. Uma das atrações, um dos atraentes que eles usaram foi a aposentadoria. A premissa era simples. Você vem trabalhar dentro da nossa grande empresa e você dedica 20 ou 30 ou 40 anos de trabalho dentro dessa empresa e no final nós vamos te dar um relógio de ouro de presente e uma aposentadoria para o resto da sua vida. Um plano de pensão em que a empresa era responsável de manter o salário daquele trabalhador para o resto da vida dele. Isso funcionou maravilhosamente bem no começo. Por quê? Naquelas décadas de 40, de 50, as pessoas ainda viviam muito pouco depois que se aposentavam. Então a pessoa trabalhava a vida toda, aos 60 anos começava a receber um plano de pensão e logo depois, 65, 67, no máximo 70 anos de idade, a pessoa falecia. O risco da empresa era pequeno e a vantagem para a empresa gigantesca. Ela conseguia atrair aqueles trabalhadores, mudar a mentalidade da população americana para vir trabalhar em troca de uma renda e um salário garantido, uma segurança, e a contrapartida é, elas tinham que fazer a gestão financeira daquele dinheiro, parte do salário do operário, que ficava reservada para o plano de pensão. Porém, o que aconteceu foi, ao longo dos anos, a situação mudou. Em primeiro lugar, não havia mais tanta necessidade de se atrair aqueles funcionários. As pessoas já estavam agora treinadas a serem trabalhadores. Vai para a faculdade, consegue um bom emprego e vem trabalhar numa firma grande, conhecida, famosa. Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa que aconteceu foi, as empresas começaram a se sentir oneradas na gestão desse patrimônio. Por quê? Porque o trabalho de uma Coca-Cola não é uma fábrica da Coca-Cola e da indústria da Coca-Cola, não é administrar o dinheiro dos trabalhadores, e sim fabricar e vender e distribuir a Coca-Cola. Completamente diferente, um ramo de trabalho com um ramo financeiro. Esse foi um primeiro desafio. Então eles tinham que manter um departamento de pensão para manter a conta e pagar as contas daquela pessoa. E outro desafio foi, as pessoas passaram a viver mais tempo e o mercado financeiro começou a se modificar e evoluir com mais volatilidade. Sobes e desces da bolsa começaram a criar certas inseguranças para aquela gestão financeira do plano de pensão. E aí, o que as indústrias fizeram? Temos que achar uma solução. E mais ou menos na década de 80, a solução foi encontrada. Um código do sistema de imposto americano, a seção 401K do código do IRS, dava a oportunidade para as empresas pagarem uma parte da contribuição do salário do funcionário para uma renda futura. E isso era um benefício para a empresa, porque ela ia deduzir aquele depósito, e também era um maior benefício de todos. Ela podia lavar a mão das pensões e passar o ônus, ou seja, a preocupação de cuidar da aposentadoria da mão da empresa para a mão do funcionário. E os funcionários, sem entender, sem saber, entraram nos planos 401K, que hoje é a maior parte de onde está o dinheiro de aposentadoria da população americana, dentro do 401K. Depois que você sai de uma empresa para outra, você pode transferir o teu 401K, você pode fazer um rollover para um IRA, ou você pode até mesmo criar um self-employed IRA. A premissa toda é, esses tipos de conta são especializados para a aposentadoria. E para a pessoa que não entende como isso evoluiu na história, a pessoa fica perdida. Ela entra numa empresa aqui nos Estados Unidos e acha que a solução para a aposentadoria é contribuir para o 401K, é a única opção disponível. Só que não é bem assim. Existem várias outras alternativas e eu vou te explicar sobre alguma delas aqui, porque o próprio 401K tem algumas desvantagens as quais talvez você não conheça.
Eu estou explicando tudo isso aqui para você e começando com a parte da história da evolução dos planos de aposentadoria, porque eu não sabia de nada disso. Eu fiz o que a grande maioria dos brasileiros fazem quando vêm para os Estados Unidos. Procura com algum amigo, alguma amiga e faz o primeiro plano que indicam. Eu cheguei no meu trabalho, eles falaram, deposita 401k para a tua aposentadoria. Foi exatamente o que eu fiz. Coloquei todo o meu dinheiro dentro do 401k. Ainda mais porque a empresa oferece um match, então melhor ainda. Outros brasileiros que não estão trabalhando são recomendados a fazer um Self-Employed IRA, um SEP IRA ou um Regular IRA. Esse IRA, ele é um bom plano. Ele tem vantagens para a aposentadoria, mas ele também tem desvantagens. Qual é a principal desvantagem desses planos? Deixa eu mostrar aqui para vocês no quadro como eles funcionam. Faz de conta que você vai plantar o seu dinheiro para a aposentadoria. Faz de conta que isso aqui é uma analogia de fazenda. Você começa a plantar as sementes. No momento que você vai lá comprar uma saca de semente nova para plantar na sua aposentadoria, a pessoa da loja fala assim para você, Gustavo, deixa eu te dizer, o governo lançou um programa especial para você hoje. Se você quiser usar um 401k ou um IRA para sua aposentadoria, o governo não cobra imposto naquela semente que você vai plantar. Ou seja, esse dinheiro aqui é tax free, é isento de imposto. E aí você vai plantar aquele dinheiro, vai cultivar ele ao longo dos anos, o seu dinheiro vai crescer e o crescimento dentro dessas contas é livre de impostos. Se você assistiu às aulas passadas, você vai saber que uma das grandes vantagens desse produto é proteger o crescimento contra o imposto no rendimento do seu dinheiro. O que diferencia a classe média da classe rica americana é que a classe média não se preocupa tanto em proteger o dinheiro do imposto de renda, enquanto que a classe rica só faz isso. Ela só procura as melhores estratégias para proteger o dinheiro do imposto de renda. Mas voltando aqui para o nosso desenho. Você plantou sem imposto, o dinheiro cresceu sem imposto, não paguei imposto no rendimento, mas agora, na hora em que eu me aposentar ou precisar resgatar o dinheiro dessa conta, eu vou ganhar um novo sócio. Quem é o novo sócio? O tio Sam. O tio Sam chega para você e fala, peraí, você não pagou imposto na entrada, você vai pagar os impostos na saída. Você vai pagar tax na saída do teu dinheiro. E agora você ficou nessa situação com todo o seu dinheiro para a aposentadoria sendo tributável. Isso foi uma grande jogada financeira que o governo americano fez no começo. Quando eles lançaram esse tipo de plano, eles falaram nada melhor do que criar um monte de dinheiro para o futuro na conta das pessoas que estão guardando para suas aposentadorias e na hora que elas forem usar, nós vamos determinar quanto nós queremos de imposto naquele momento. O próprio governo pensou, a população inteira vai guardar para a aposentadoria e quem vai se beneficiar também nessa brincadeira somos nós, governo, na hora de buscar um imposto de renda. O que quer dizer aqui? Que se você acumulou $1 milhão, você não tem certeza que vai poder usufruir desse $1 milhão na aposentadoria. Sabe por quê? Por causa do imposto. Pode ser que você receba menos. Provavelmente você vai receber menos. 25% a menos, 30% a menos, 40% a menos. Depende de qual vão ser as alíquotas do imposto de renda para o futuro. Ah, Gustavo, mas lá na frente eu não vou ter tanto problema. Eu vou ter menos renda, então meu imposto vai ser mais baixo. Não necessariamente. Se você fizer um bom trabalho se planejando para aposentadoria, você quer o quê? Manter a sua qualidade de vida, manter seu estilo de vida. Para manter seu estilo de vida, o que você tem que ter? Renda. Se você vai ter renda, o que você vai ter que pagar? Imposto de renda. E além do mais, na hora que você se aposenta, as grandes isenções que você tem hoje, provavelmente, filhos pequenos te dão dedução de imposto, a compra do seu imóvel, o pagamento da hipoteca te dá dedução de imposto, as despesas da empresa te dão dedução de impostos. Porém, todavia, entretanto, na hora que você se aposenta, você tem renda, conta para pagar que não dá dedução e imposto de renda vai ser provavelmente a sua maior conta para pagar se você não se planejar. Mas aí o que aconteceu? O próprio governo americano lançou uma alternativa para isso. Um senador chamado Roth falou assim, isso aqui não é uma boa ideia. Por quê? As pessoas vão estar pagando impostos. E além disso, o governo, naquele momento,
estava precisando de dinheiro. Em mais ou menos 1997, a economia americana deu uma mudada e o governo precisava de uma injeção de dinheiro. Para fazer isso, eles lançaram uma grande jogada. Eles lançaram o Roth IRA. O Roth IRA faz a mesma coisa que um IRA faz, porém ele inverte a situação dos impostos. Veja bem. Agora, o dinheiro que você planta dentro dessa conta vai pagar imposto. Você paga o imposto na semente, planta na conta Roth IRA. Você vai cultivar esse dinheiro, fazer ele crescer ao longo dos anos, sem pagar imposto no rendimento. A mesma coisa que um IRA faz. Isso aqui é a melhor parte do processo. Porém, a grande vantagem é, você já pagou o imposto aqui. Na hora que você aposentar, você não paga imposto na saída do dinheiro. É uma aposentadoria onde a renda é livre de impostos. Por que o governo lançou isso? Porque ele é bonzinho? Não. Ele precisava de dinheiro naquela hora. Então, o que eles falaram? Todo mundo que colocou dinheiro dentro de um 401k ou de um IRA pode converter esse dinheiro para um Roth IRA. E ao fazer a conversão, você paga esse imposto aqui, planta o dinheiro aqui e está tudo certo. Milhões e milhões de dólares em impostos foram criados por pessoas que converteram dessa conta para essa conta para evitar pagar imposto lá na frente. E de novo, como eu falei para vocês, se você não entende essa história, esse cronograma histórico, você pode estar fazendo todo o teu dinheiro seguir o que antigamente era talvez a melhor opção, mas hoje em dia não é mais. Então reveja aqui. Se o seu dinheiro está em contas que vão ser tributadas no futuro, você está ganhando isenção do imposto hoje para pagar imposto lá na frente. Se o seu dinheiro está em contas que vão ser zero tributáveis ou não tributáveis no futuro, você já pagou o imposto antes de plantar o dinheiro e o seu dinheiro vai crescer livre de imposto e você vai receber ele livre de imposto também. Isso quer dizer que se você guardou 1 milhão nesse tipo de conta e acumulou 1 milhão de dólares, 1 milhão aqui é igual a 1 milhão na mão na hora que você aposentar. Esses tipos de contas são chamadas Roth IRA. Hoje existe também o Roth 401k, mas existe um produto melhor ainda que é o Roth IRA turbinado, que é um produto privado que você pode fazer, onde você não tem que passar também por algumas regras do governo que limitam esse tipo de contas. Se você perguntar para mim, quanto dinheiro você tem num Roth IRA? Eu vou te dizer zero. Para que eu vou fazer um Roth IRA se tem um produto melhor do que ele? Eu não tenho que perder meu tempo colocando dinheiro onde o governo controla as regras. Se o governo controlasse as regras e mudar essa regra lá na frente, o meu dinheiro está preso numa conta que o governo criou e o governo controla. A mesma coisa aconteceu aqui. Eu ainda tenho dinheiro preso nessas contas porque eu não sabia que existe uma alternativa melhor para guardar o meu dinheiro para o futuro. Veja bem, se você tem um emprego onde a empresa contribui dinheiro para o seu 401k, faça a contribuição sim dentro do 401k para maximizar o dinheiro que a empresa dá para você. É dinheiro gratuito, não tem como você não ter benefícios com isso. Se você não tem esse matching system, essa aula é para você, porque você deve buscar alternativas. Vou mostrar para vocês qual é a melhor alternativa para o Roth IRA, o que a gente chama de Roth IRA on steroids, ou Roth IRA turbinado. Vamos lá? O rendimento é livre de imposto no Roth IRA? Sim. A aposentadoria é isenta de impostos no Roth IRA? Sim. E no plano Roth IRA turbinado, o rendimento é livre de imposto? Sim. A aposentadoria é isenta de impostos? Também. Até aqui ambos são iguais, mas existem algumas desvantagens que o Roth IRA tem que esse plano não tem. A primeira delas é que no Roth IRA você tem um limite máximo de contribuição anual. E dependendo da quantidade de capital que você precisa guardar para o seu futuro, esse limite máximo não vai satisfazer o que você precisa ter na hora que você se aposentar. Nós temos um limite do depósito dentro do Roth IRA. Essa é uma desvantagem do Roth IRA. Enquanto que no Roth IRA turbinado, eu não tenho limite. Essa é uma vantagem. Agora os dois planos vão começar a se separar um do outro. O Roth IRA vai se separar do Roth IRA turbinado agora.
Limite no depósito é a primeira desvantagem. A segunda desvantagem é o limite na renda. Se a sua renda anual chegar em um certo patamar que o governo determina todo ano, você não pode mais contribuir dinheiro no Roth IRA. Você não tem essa desvantagem no Roth IRA turbinado. Tanto é que esses tipos de plano é chamado do Roth IRA para os multimillionaires nos Estados Unidos. Foi até um artigo que a Forbes Magazine publicou chamando esse produto de Roth IRA of the Rich People. No Roth IRA eu tenho o limite máximo de renda para poder contribuir. No Roth IRA turbinado eu não tenho limite máximo de renda. É muito mais vantagem também. Agora, o Roth IRA turbinado tem outras vantagens que o próprio Roth IRA nem sequer contempla. A primeira delas é o tempo de carência. No Roth IRA normal, o tempo de carência é baseado na idade. Dependendo se você é uma pessoa mais jovem, você vai passar anos e anos e anos contribuindo. E se você sacar o dinheiro antes, você vai pagar uma penalidade de 10% que é determinada pelo governo americano. A idade aqui é de 59 anos e meio. Essa é a idade. No Roth IRA turbinado, você não tem limite de idade. Existe sim um tempo de carência que é determinado de acordo com as regras do contrato daquele plano. Essa é uma grande vantagem para esse tipo de plano, porque você pode estar guardando para sua aposentadoria hoje, mas as coisas vão acontecer ao longo dos anos. Talvez você precise de dinheiro para comprar um carro, comprar uma casa, para pagar ou ajudar seus filhos na faculdade. E se você não tem uma fonte de renda, você vai ter que usar mão do dinheiro que você acumulou. Dentro desse plano, você vai pagar multa para o governo se precisar daquele capital. Mesmo que você queira repor o capital depois, você não tem como repor o capital, porque o máximo que você pode depositar é limitado todo ano. Nesse plano, se eu passei do tempo de carência, de 5 a 10 anos, de 6 a 10 anos, eu tenho resgate do dinheiro e se eu quiser depois repor esse dinheiro de volta e não perder a minha aposentadoria, eu posso, porque eu não tenho limites de depósito. Esse é um ponto super importante que valoriza o Roth IRA turbinado. Outro ponto importante é o tipo de produto. Normalmente esse plano é um contrato privado entre você e uma empresa de seguro. E por ser um produto de seguro, ele tem benefícios, como por exemplo o seguro de vida, que vai fazer com que o meu dinheiro acumulado aqui multiplique, cresça, caso eu venha a falecer. E isso vai dar para minha família uma herança imediata no meu falecimento. Enquanto que aqui, se eu falecer, só o que a minha família vai receber é o dinheiro que eu acumulei e tive de rendimentos. E não tenho uma herança imediata sendo criada nesse plano. Outra grande vantagem é que esses planos também têm a proteção para casos de doenças graves, que eu posso usar para proteger a minha renda e a situação financeira da minha família, caso no meio do caminho, entre hoje e a data de aposentadoria, apareçam doenças graves, como um câncer, um ataque cardíaco, um derrame, falha renal, acidente de carro, bateu o carro, ficou em coma, ficou paralítico. Ninguém quer ouvir nada sobre isso. Mas isso acontece o tempo todo na minha comunidade, na nossa comunidade. Se isso acontece comigo, o seguro vai ser acionado e eu posso usar o dinheiro do próprio seguro do plano para criar uma herança, criar uma reserva imediata que eu posso usar para mim mesmo, mesmo estando vivo, somente porque eu fiquei doente, seguido por uma doença grave, que é determinada por contrato. Quais são as doenças que eu estou coberto? Mais uma vez, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: existem diversos tipos de produto, mas quanto que eu tenho no Roth IRA? Zero. Para que eu vou fazer um Roth IRA se eu tenho uma opção turbinada de contrato e se eu posso trabalhar nesse tipo de produto e usar o meu dinheiro várias vezes ao longo do tempo em que eu preciso para acumular dinheiro para a aposentadoria? Somente faz esse tipo de plano quem não entende as regras de outras alternativas e outras opções. E a minha recomendação para você é que você busque mais entendimento, pesquise, consulte com um dos nossos consultores especializados para te ajudar a definir qual era a melhor opção para você e para sua família. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, continua assistindo aqui o nosso curso que tem muito mais aprendizado para você. Até a próxima. Tchau.